Olá, Rafael. O meu nome é Everton e eu sou um inscrito do canal e eu sempre assisto os vídeos da Elite Oculta e decidi compartilhar uma história real que aconteceu comigo na cidade de Salto Grande, em São Paulo. Atualmente eu moro na cidade de Ourinhos, São Paulo. Eu tinha 12 anos de idade na época, quando eu tive o meu primeiro contato com essa criatura monstruosa e horrível. Eu morava com a minha avó e o meu irmão. A minha avó fazia pães caseiro na época para vender. E quando entrou a quaresma, ela sempre me dizia pra gente não sair e brincar na rua depois que escurecesse. E nós obedecíamos. Mas um belo dia, já era tarde da noite, e eu me lembro que era por volta de meia-noite. Eu estava junto com a minha avó na beira do fogão cuidando dos pães que estavam assando. Era um dia de quinta para sexta-feira e também era quaresma. A gente morava bem próximo ao cemitério e a rua era pouco habitável na época. Me lembro que a gente foi deitar depois de ter terminado as nossas tarefas. E o meu irmão já estava dormindo. E somente eu e a minha avó estávamos acordados. Então, eu escutei um alvoroço de barulho de cachorro na rua de cima, descendo o cemitério e perseguindo alguma coisa. A minha avó então disse: "Vamos apagar todas as luzes, isso é lobisomem." Então, apagamos todas as luzes e a gente ficou bem quietinhos, escutando aquela levosia na rua. E quando aquilo chegou na esquina de casa, nós ouvimos um uivo muito alto e estranho, coisa que eu nunca tinha ouvido na vida. Eu me arrepiei inteiro. Então me levantei da cama para abrir a janela para ver o que era aquela coisa. E a minha avó disse: "Pelo amor de Deus, não faça isso." Eu escutei uma pisada bem forte correndo em frente do portão de casa. Ela foi interrompida por outro uivo bem forte e muito horrível, e nada a ver com o uivo de cachorro ou lobo, pois parecia um uivo grosso com muita dor. E depois disso, eu escutei a criatura descendo a rua e os cães atrás daquilo. O pisado dele correndo parece um cavalo trotando. E pelo peso, aquilo deveria ser muito grande, mas a minha avó não deixou abrir a janela para ver a coisa. E essa lembrança está comigo até hoje. E eu nunca esqueci essa noite. Isso faz 25 anos. E 2 anos após aquele episódio, a minha mãe arrumou um novo marido e ele passou a ser o nosso padrasto. Ela levou a gente para morar com ele na vila próxima de onde morávamos com a minha avó. E esse meu padrasto também teve experiência com o lobisomem. E ele me contou que na mesma casa que a gente estava atualmente morando, também apareceu um lobisomem. E ele disse que tinha acabado de chegar da rua e escutou um bicho correndo atrás da cachorrinha que tinha dado cria. O meu padrasto tinha uma espingarda cartucheira e ele falou que o barulho feio que o bicho fazia e aquela gritaria toda da cachorrinha fugindo dele era algo pavoroso. Então, ele pegou essa espingarda para atirar no bicho. Mas ele disse que na hora que foi abrir a porta, o cabelo dele arrepiou todinho e ele não teve coragem suficiente de fazer isso.
e só escutou o barulho da criatura matando a cachorrinha e seus filhotes, que eram 5. E no outro dia cedo, quando foram ver, o bicho tinha comido só a cabeça da cachorrinha e também de todos os seus filhotes. Então, meses depois, nós construímos uma casa na frente dessa. E o meu padrasto, anos depois, se separou da minha mãe. E a casa ficou para minha mãe. Mas meses depois, a minha mãe também saiu de casa e só ficou eu e o meu irmão na casa. E na quaresma do ano seguinte, em uma sexta-feira, eu estava com a minha namorada bem tranquilo em casa. Então, eu escutei um barulho que vinha do fundo da casa, um barulho de algo pesado caindo, e parecia que tinha pulado um cavalo para dentro do quintal. Daí, eu lembrei do bicho e falei bem baixinho para a minha namorada, que também escutou e se assustou com o barulho. Eu falei: "Não faça barulho, pois é um lobisomem." Eu tinha um facão debaixo da minha cama, então peguei o facão e fiquei atento, porque a janela do meu quarto era bem frágil, e se ele der uma pancada nessa janela, arrebentava na hora. Eu pensei. Eu e a minha namorada ficamos bem quietos. Mas esse bicho veio e farejou até a janela do meu quarto, e parece que sabia que tinha gente ali. A gente ficou bem quieto e imóvel, e eu com o facão na mão, tremendo todinho. Eu juro que passou pela minha cabeça abrir a janela e meter o facão naquilo. Mas ele ficou fungando em volta da casa quase uma meia hora, até que eu escutei ele pular para a rua. Então, eu corri na porta da sala, que era de vidro, mas aquele vidro que a gente vê daqui para lá, e de lá para cá não se vê nada. Vidro fumê. Então, eu vi aquela criatura de uma pelagem escura, correndo rápido, rua abaixo, e eu quase morri do coração aquela noite. Bem, Fael, esse é o meu relato, e tudo o que disse até aqui foi real. Espero que gostem do meu relato e desejo a todos uma boa noite. Bem, o que eu vou relatar aconteceu comigo e com um casal enquanto voltávamos da praia. E tudo aconteceu no ano de 2002, quando eu voltava de uma viagem de férias na praia de Imbé, mais precisamente no Balneário Nordeste. Passamos um mês de total confinamento por causa da chuva que durou 28 dias sem parar. E no dia que parou de chover, colocamos as coisas no carro que estava com o tanque abastecido. Então saímos de lá exatamente às 14h20. Pegamos uma rua que dá acesso à estrada principal, sendo que o nosso mistério começa aí. Chegando na pista, resolvemos atravessar e entrar em um supermercado com o nome de Rede Nacional para comprar pão. E neste local ficamos 5 minutos cronometrados e voltamos ao carro e seguimos na estrada. E daí em diante, nem eu e nem este casal de amigos têm lembranças de mais nada até o momento que chegamos em uma estrada por onde seguimos sempre em frente. E nisso já era noite escura e nós nos demos por perdidos. Aquela estrada parecia não ter fim
Então chegamos a um ponto nessa estrada onde havia um pequeno bar. Uma casa pintada de cal com iluminação de lampião. Eu lembro que no lado de fora havia um lampião pendurado e as pessoas eram muito estranhas e vestiam-se com roupas de antigamente, como as usadas na década de 1940. O mais estranho foi quando perguntamos a eles sobre a autoestrada, sendo que nos perguntaram o que era uma autoestrada, pois eles não sabiam o que era isso. Perdidos e assustados, entramos no carro, saímos e começamos a controlar a distância através do tempo do relógio. Então, rodamos, acredito que a noite inteira. E em seguida, tentamos voltar para aquele bar. E surpreendentemente, na volta, não existia mais o bar. A nossa próxima lembrança é de estarmos finalmente na autoestrada que precisávamos. Como? Não sabemos. E depois disso, a última lembrança que nos restou é de estar chegando na frente da minha casa às 2:30 do outro dia, com o tanque do carro cheio, e eu com a sacola de pães do Nacional Supermercado, que não existe e nem nunca existiu nesta praia. E para piorar, o filme de 36 poses que eu tinha na máquina havia desaparecido. Até hoje, eu não sei explicar o que houve conosco, mas as nossas vidas foram totalmente mudadas a partir dessa noite alucinante. Os pesadelos que eu tenho, e que até hoje ainda me roubam noites de sono, são horríveis. Nós fizemos um pacto de jamais contar para alguém ou voltar a falar nisso. Mas o que mais me preocupa em tudo isso são os fatos que nós esquecemos naquela noite. O que será que aconteceu naquele espaço de tempo em que eu e os nossos amigos perdemos as nossas memórias? E será que o que esquecemos é pior do que o pouco que lembramos? Acho que nunca saberemos. Boa noite.